Vamos lá. Gente, vamos começar a nossa aula de hoje? Galera, quando a gente está falando da nossa aula de hoje, nós vamos começar aqui com grandezas proporcionais. E essas grandezas proporcionais é fundamental para a tua prova que você vai fazer aí, no caso, no próximo 16 de novembro. Então, aqui, nós vamos fazer uma revisão sobre proporcionalidade entre grandezas, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Gente, quando a gente fala em grandezas diretamente proporcionais, eu tenho o seguinte: em grandezas diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui, em proporções, tá? Na mesma proporção, certo? Na mesma proporção. Então, gente, como é que nós vamos fazer, tá? Quando se trata de grandezas diretamente proporcionais? Você vai olhar o seguinte: quando você tem, aqui no caso, duas grandezas se dividindo, então elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de velocidade média, essa velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Se eu considerar uma velocidade média constante, então variação de espaço e variação de tempo estão se dividindo. Então, eu posso afirmar que são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Se tiver, é só soltar o microfone e perguntar. Beleza? Agora, grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, elas se multiplicam, tá? Então, ó, dividiu, você tem grandezas diretamente. Multiplicou, são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu considerar uma força constante, então, quanto maior a massa, diminui a aceleração. Quando diminuir a massa, aumenta a aceleração, tá? Em proporções inversas. Que fique claro isso. Isso aqui tem que ser proporções inversas, tá? Proporções inversas. Sempre proporções inversas, tá? Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Ó, nem sempre, por exemplo, né? Se eu tenho aqui variação de espaço e variação de tempo. Se eu faço 50 km em uma hora, para eu viajar 100 km, eu vou precisar de 2 horas. Para eu viajar 150 km, eu vou precisar de 3 horas. E assim sucessivamente. Ó. Quando eu pego 50 e divido para 1, é a mesma coisa que 100 dividido para 2, que é a mesma coisa que 150 dividido para 3. Então, toda vez que eu estou falando aí, no caso, de grandezas diretamente proporcionais, ó, está dando sempre a mesma constante. Sempre a mesma constante. O que eu tenho que ter cuidado? Tá? Nem sempre duas grandezas que aumentam ou diminuem juntas são diretamente proporcionais. Por exemplo, se eu falo aqui para você, é, tipo, o lucro de uma empresa é dado por 2x mais 1.000. Onde eu vou ter que esse x aqui, tá? Onde eu vou ter que esse x aqui é o número de unidades vendidas de um determinado produto. Então, observe o seguinte: se eu vender um único produto, eu vou botar 200 aqui, tá, gente? 200. Se eu botar um único produto, eu vou ter R$ 1.200. Se eu vender 2 produtos, eu vou ter R$ 1.400. Se eu vender 3 produtos, eu vou ter R$ 1.600. Mas observa que se eu pegar esse 1.200 e dividir para 1, dá 1.200.
Só que se eu pegar o 1.400 e dividir para 2, já não dá 1.200. Se não dá 1.200, então eu não tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Tá? Olha só, se eu pegar 1.600 e dividir para 3, piorou. Aí que não dá 1.200 mesmo. Tá? Então, não necessariamente, se uma cresce, a outra cresce também, são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? Agora, olha só, um exemplo clássico. Determine em cada caso se a relação entre as grandezas é de proporção direta ou inversa. Tá? Então, aqui, por exemplo, o número de máquinas funcionando, ó, máquinas funcionando, e a quantidade de peças. Pessoal, escreve aí no direct, aí no privado. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Coloca D ou I. Vai lá, D ou I. Cadê a galera? D ou I? Gabriel está dizendo que é diretamente, o Carlos Arthur diretamente, o Moreira dizendo que é diretamente, a Jaciele também. Então, gente, ó, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais, certo? Porque quanto mais máquina funciona, mais peças eu produzo. Grandezas diretamente proporcionais. Esse segundo item, operários trabalhando e o tempo que leva para construir uma estrada. E aí? De 10 quilômetros. E aí? Inversamente. Muito bem, galera. Velocidade de um ônibus e o tempo que ele leva para fazer uma viagem de Goiânia até Iporá. Inversamente. Velocidade do ônibus e a distância percorrida por ele em 2 horas. Diretamente. Show de bola. Quantidade de ração e o número de animais que pode ser alimentado com ela durante uma semana. Diretamente proporcional também. Muito bem, galera. Estão detonando a parada aí. É isso aí. Olha só. Aqui. Olha que questão mais massa é essa. Vou te dar 1 minuto para você poder fazer essa questão aí para gente. Como é que você faria? Diz aí.
Ei, agora. Pronto, valeu, gente. Obrigado. Considere 3 modelos de televisores tela plana, cujas dimensões aproximadas são fornecidas na tabela abaixo, acompanhadas dos preços dos aparelhos. Tá dando para escutar legal aí? Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço é. Qual a alternativa correta, Gabriel, Fiore, Juliana, Vitória? Vamos lá, gente. A gente está para aprender aqui. Se tu errar, errou, parceiro. Vamos. Opa, o Maurício está dizendo que é letra D. A Jaciele, letra E. O Carlos, letra D. E agora? C. Como é que a gente vai fazer aí, gente? D não, é E. Maurício está dizendo que é letra E. Vamos ver? Gente, ó. Ele diz o seguinte, que o preço é diretamente proporcional ao número de polegadas. Então, percebe que se eu pegar esse 23.750, então, se eu pegar 750 e dividir para 23, é a mesma coisa que 1.400 dividido para 32? É a mesma coisa, galera? Não, né? Não dá a mesma coisa. É inversamente proporcional à largura. Então, bora. Se eu pegar esse 750 e dividir por 50, 750 e dividir para 50, ele está me dizendo que é a mesma coisa eu pegar 1.400 e dividir para 70. É a mesma coisa? Não. Diretamente proporcional à altura, mesma coisa. 750 dividido para 30 é a mesma coisa que 1.400 dividido para 40? Também não. É inversamente proporcional à área. Ou seja, quando a gente calcula a área aqui da primeira televisão, esse cara dá 1.500. 1.500. A de baixo vai dar 4 vezes 7, 28. Então, vai dar, ó, 2.800. A outra, 9 vezes 5, 45. 4.500. Pessoal, observa aqui. Eu estou aumentando a área. Estou aumentando a área. Tá? E o preço também está aumentando. Então, não pode ser inversamente proporcional. A única que sobrou é o diretamente proporcional. A área. Percebe que quando a área é 1.500, o preço é 750, é a metade. Quando a área é 2.800, o preço é 1.400, é a metade. Tá? Quando o preço é 4.500, o valor é a metade da área, 2.250. Então, ele é diretamente proporcional à área. Alternativa correta, letra E. Nailane, solta o teu microfone e faça a sua pergunta. Nailane, vai. Deu para entender, Nailane? Tá, vamos embora. Nailane, seguinte. Pega a tua calculadora aí, Nailane. Pega ela aí. Lembra que para ser diretamente proporcional, tá? Quando eu dividir uma grandeza por outra, tem que dar o mesmo valor, Nailane. Tá? Então, ó, na primeira ele diz que é diretamente proporcional ao número de polegadas. Então, Nailane, quanto é 750 dividido para 23? Coloca aí rapidinho para gente. Nailane. Nailane. Agora, quanto é 1.400 dividido para 32? Pronto. Está percebendo que deu valores diferentes? Se deu valores diferentes, não gera a mesma constante. Se não gera a mesma constante, não é diretamente proporcional à polegada.
A mesma coisa ocorre na letra C, que diz que é diretamente proporcional à altura. Então, se tu pegar o preço e dividir pela altura, não vai dar proporcionalidade. Só vai dar proporcionalidade na letra E, em relação à área. Por que em relação à área? Porque, como a gente colocou aqui na Elaine, ó, olha só, lembra que a área, toda vez que a gente está falando de área, tá? Toda vez que a gente fala de área, principalmente de uma televisão retangular, você vai multiplicar esse 50 vezes esse 30, que está dando 1.500. Você vai multiplicar 70 vezes 40, que dá 2.800. Você vai pegar esse 90 e multiplicar por esse 50, vai dar 4.500. Beleza, Nelane? Aí, ó, percebe que se eu pegar esse 750 e multiplicar por 2, dá 1.500. 1.400 se eu multiplicar por 2, dá 2.800. 2.250 se eu multiplicar por 2, dá 4.500. Ou seja, ela é proporcional à área da TV. Beleza? Show? Ok, Nailane. Bora para a próxima. Olha aqui, ó. Vai. Rapidinho para vocês aí, gente. Qual é a alternativa correta? Alternativa correta. Ó, observa que eu estou fazendo, tá? Velocidade e tempo gasto. A tabela a seguir mostra a relação entre velocidade de um carro e o tempo gasto para cobrir a distância entre duas cidades. Pessoal, observa aqui. A distância entre as duas cidades é constante. Então, te lembra que a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Se eu considerar um espaço constante, essa variação de tempo passa multiplicando. Aí eu tenho variação de espaço, a velocidade média vezes a variação do tempo. Está observando que as duas grandezas estão se multiplicando? Observou aí? Pessoal, quando duas grandezas se multiplicam, então são grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, a alternativa correta, cadê? Ah, aqui eu coloquei a mesma alternativa, tá errado aqui, tá? Não são esses itens. Beleza, galera? Saiu errado aqui. Então, ó, você vai ter que são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Isso aqui chama-se TDAH. TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Na hora que a gente está fazendo essas coisas. É a vida, né, gente? É a vida. Olha lá, vamos embora. Pessoal, tá aqui a questão. Aí, ó. Pronto. Tá aqui a questão, ó. Pronto. Então, gente, ele fala aqui o tempo. O que é o tempo? Ele é inversamente proporcional à velocidade, ou seja, a alternativa correta. Letra B, de beleza, eu passei no vestibular, né, gente? Ó, não esqueçam, gente, passou no vestibular, vem aqui no grupo. Passei, Davi, me chama para comer o churrasco. Sabe como é que é? O teu sucesso é o meu churrasco. Né, galera? Então, não esqueça disso. Agora, ó, gente, isso aqui é normal cair em prova. Preciso te chamar a atenção, cara. Ó, preciso chamar a sua atenção urgente em relação a esse tipo de questão. Tá? Então, ó, a intensidade física aí do som é a razão entre a quantidade de energia E que atravessa uma unidade de área S, perpendicular à direção de propagação do som na unidade de tempo T. Ou seja, ele está me dando a fórmula. Beleza? Ó, podemos afirmar que a grandeza I, tá? A grandeza I. Pessoal, toda vez que você quiser fazer uma questão dessa, passa esse cara lá multiplicando, ó. Aí você vai ter S vezes delta T vezes I dividido para E é uma constante. Galera, percebe que o S e o ΔT
estão multiplicando o I. Então, o S é inversamente proporcional, o ΔT é inversamente proporcional, e o E que está dividindo o I é diretamente proporcional. Tá? Então, como é que fica aqui? O E diretamente, o S inversamente e o ΔT também inversamente proporcional. Daí vai ficar ó, diretamente, inversamente, inversamente. Alternativa correta, letra D de Davi Machado. Beleza? Olha lá, próximo. Mesma coisa, ó. A resistência de vigas é dada pelo comprimento, ó, pelo comprimento, tá? É diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na construção. Considerando o S a resistência, então, ó, gente, o S é a resistência. Então, ó, ele fala que essa resistência é diretamente proporcional à largura B. Então, ó, diretamente a B. E ao quadrado da altura D. Então, ó, ao quadrado da altura D, gerando uma constante. Certo, senhores? Galera, pega essa parada aqui e joga lá para o outro lado. S é igual a K vezes B vezes D quadrado. Alternativa correta. Letra C de casa. Senhores, alguma dúvida nessa questão? Beleza, beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá, Fiore. Fiore, seguinte. Olha só. Olha lá, olha lá. Fiore, lembra que eu falei para você anteriormente? Que eu falei assim, ó, se a grandeza A divide a grandeza B, gerando uma constante, então são grandezas diretamente proporcionais. Lembra, Fiore? Ok? Agora, lembra que eu falei também que se eu tenho uma grandeza A multiplicada pela grandeza B, gerando uma constante, são grandezas inversamente proporcionais. Ok, Fiore? Jamile, dá um. Isso aí tu está assistindo pelo celular, né? Não, Jamile? Jamile, Jamile? Pronto, Jamile. Vai passando para o lado assim, que você vai chegar lá. Então, olha aí, Fiore. Tem essas duas situações. Aí ele fala que eu tenho aqui a resistência S. Essa resistência S é diretamente proporcional. Então, se é diretamente, divide, tá? É diretamente proporcional, tá? Opa, opa, opa. Galera, tá dando para escutar aí direito? Oi, oi, oi. Pronto. É que estão ligando aqui, gente. Então, ó, considerando S como a resistência, então tá aqui o S. E ele fala que essa resistência, tá, é diretamente proporcional à largura B. Então, Fiore, se é diretamente proporcional, essa largura B tem que dividir esse S. Beleza? E diretamente proporcional também ao quadrado da altura. Se é diretamente proporcional também ao quadrado da altura, então esse quadrado da altura tem que estar aqui embaixo. Certo? Então, o S é diretamente proporcional a B e o S é diretamente proporcional ao quadrado de D. Isso aqui vai gerar uma constante. Pronto, isso aqui é a interpretação. Agora eu vou isolar o S. Para eu isolar o S, eu passo esse cara multiplicando. Vai ficar K vezes B vezes D quadrado, que vai ser exatamente a letra C. Entendeu, Fiore? Faz um joinha aí, escreve aí, joinha. Ó, vai. Eu vou dar para vocês 1 minuto para fazer essa. 1 minuto.
Bora, senão eu vou cantar. E cantar é horrível. Então, acelera, acelera, acelera o dedo, acelera o like. Vamos lá. Opa, Yasmin tá botando beisebola. Concordam ou discordam da Yasmin? Alô? Opa, o Francisco dele. Eu gosto assim. Eu juro que eu gosto assim, quando dá problema. O Leon tá dizendo beisebola. E agora? Vamos fazer? Ó, pela lei da gravitação, Gabriel beisebola. Pela lei da gravitação, tá? Universal de Newton, a força F de atração da gravidade entre dois corpos é diretamente proporcional às suas massas mzão e mzinho. Então, ó, diretamente proporcional a mzão e diretamente proporcional a mzinho. E inversamente proporcional, então multiplica ao quadrado da distância r. Então, r ao quadrado. Lembra que toda proporção gera uma constante. Galera, esse cara passa multiplicando e esse r quadrado passa dividindo. Então, você vai ter que esse f será k vezes mzão vezes mzinho dividido por r ao quadrado. Alternativa correta, letra B de bola. Beleza, gente? Beleza, beleza, beleza? Ah, Davi, peraí. Só que aqui você colocou um K. É exatamente isso, gente. A alternativa é a letra C. Lembra que toda proporção, toda razão gera uma constante. Então, o camarada coloca essa alternativa como casca de banana para você escorregar. A alternativa correta é a letra C de casa. C de casa, tá? Porque toda razão gera uma constante. Não esqueça disso. Isso é pegadinha. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Ó, essa aqui é massa. Ó, a relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma secção transversal. Ah, resistência e área da secção transversal, dado o mesmo comprimento. Comprimento e área da secção transversal, dada a mesma resistência. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. Olha lá. Está aí a figura. Beleza? Aí ele fala assim, ó. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência R e comprimento, resistência R e área da secção, e comprimento e área da secção são, respectivamente, vai, 1 minuto, que é a alternativa correta. Um minuto. Quem é o primeiro? Bora. Vamos lá, Fiore. Vamos lá, Fiore. Opa, Gabriel está dizendo que é o item E. A vitória é item E. E aí? Pessoal, ó, eu preciso analisar o seguinte.
Quem é constante nesse primeiro caso? O constante é a área. Ó. A área é constante. Então, percebe que eu tenho aqui um comprimento L com uma resistência R. Aí a resistência passou a ser 2R e passou a ser 2L, ou seja, aumentaram na mesma proporção. Tá? Se eles aumentam na mesma proporção, são grandezas diretamente proporcionais. Já tiro essa, já tiro essa. Agora, percebe que agora eu tenho comprimento constante. Então, ó, com a área a resistência R. Eu dobrei a área e a resistência caiu à metade. Ou seja, proporções inversas. Aqui é inversamente. Então, ó, diretamente, inversamente. Essa aqui já saiu, saiu. Alternativa C de casa. Mas só para comprovar, observa que agora eu tenho a resistência constante. Tá? Resistência constante. Então, ó, a área, comprimento. Dobrou a área, dobrou o comprimento. Direta. Alternativa correta. Letra C de calouro. Cadê o uhul de vocês? Uhul! Vai, coloca aí no direct. Vamos. Pessoal, agora, divisão proporcional. Tá? Galera, isso aqui cai. Salvo engano, ano passado apareceu essa questão de divisão proporcional. Galera, é uma coisa totalmente fácil, gente. É fácil isso aqui. Muita gente se bate, tá? Lembra que se é diretamente, divide. Diretamente, divide. E essas divisões geram constante. Aí, olha só. Quando é inversamente, multiplica. Inversamente, multiplica. Inversamente, multiplica, gerando uma constante. Não esqueça disso. Davi, como é que funciona? Olha para cá. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. 3 pessoas formaram uma sociedade. A primeira participou com 18 mil reais. Ó. A primeira fez 18 mil reais. A segunda, 30 mil. E a terceira, 24 mil reais. No balanço final do ano, verificou-se um prejuízo de 14.400. Que quantia o sócio minoritário deverá dar para cobrir esse prejuízo? Pessoal, quem é o sócio minoritário? É aquele cara que tem a menor participação, tá? E a menor participação é o cara de 18 mil. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim, ó. A parte que esse cara vai pagar está para 18 mil, porque é proporcional ao que ele ganha. Assim como o Y está para 30 mil. Assim como o Z está para 24 mil. Lembra que toda proporção gera uma constante. Aí eu tenho que a parte X mais a parte Y mais a parte Z vai ter que dar quanto, gente? 14.400. Beleza até aí? Aí, ó, como é que eu vou fazer? Gente, cada fraçãozinha dessa, cada razãozinha dessa, eu vou igualar a K. Então, você vai ter assim, tá sem imagem? Como assim, Raniel? Tá com imagem, cara. Ah, beleza. Então, olha só, você vai fazer assim, gente. Tá? Ó, Y sobre 18 mil é igual a K. Então, o meu Y é 18 mil K. E, errei É aqui, X, perdão, né, não, gente. David? Eu errei, perdão. Isso chama-se TDAH. Fui olhar para o Raniel, me enrolei. Vamos lá. X sobre 18 mil é igual a K. Portanto, o X é igual a 18 mil K. Y sobre 30 mil é igual a K. Portanto, esse Y é igual a 30 mil
Z sobre 24.000 é igual a K. Portanto, o Z será igual a 24.000 K. Gente, alguma dúvida? Tranquilo até aí? Agora, olha só. Eu vou pegar esta equação e vou substituir. Gente, nessa equação você tem assim, ó, 18.000 K mais 30.000 K mais 24.000 K igual a 14.400. Gente, 18 mais 30 dá 48. 48 mais 24, 72.000 K igual a 14.400. Aí, ó, passa dividindo. Gente, esse K será dado por... Deixa eu só afastar um pouquinho para cá. Ó, você vai ter assim, este K será 144 dividido por 720. Pessoal, quanto é que dá essa divisão? 144 dividido para 72 dá 2, né? Dá 2. Então, isso vai ficar 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,2. Tudo bem, Vitória, Fiore, ok. Pessoal, achei o valor do K, certo? Aí eu volto para cá, ó, e acho o valor de quem eu quero. Como eu quero só do sócio minoritário, então o que é que eu faço? Eu vou pegar aqui o valor dele, ó, e vou substituir. Então, esse x será igual a 18.000 vezes 0,2. Tira 0, tira a vírgula, x igual a R$ 3.600. Alternativa correta, letra B de bola. Gente, deu para entender? Sim ou não sim? Ok? Agora, se você está assistindo pelo YouTube na aula gravada, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você analisar direitinho esse material, tá? Analisar direitinho essa questão 4, porque neste exato instante eu vou te dar a dica do lindão. Ó, eu vou apagar tudo. Eu vou apagar tudo. Eu não quero mais isso. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui só no olhômetro. Porque eu achei o valor do K aqui, ó, Alan. Então, se eu achei o valor do K, eu substituo o K e multiplico. Beleza? Olha só, galera, eu não quero mais saber disso. Eu não quero. Como é que o aluno do Davi Machado vai fazer essa parada? Você vai fazer assim, ó. Oferecimento Escola da Matemática. Vem para cá, que o resto é com a gente. Certo? Olha lá. Como é que você vai fazer? Vai fazer assim, gente. Aqui é x mais y mais z. Tá? X mais y mais z. Beleza? Daí observe o seguinte. Esse x é proporcional a 18.000. Esse y é proporcional a 30.000. E este z é proporcional a 24.000. Tranquilo? Então, se eles são proporcionais, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quantas vezes ele é proporcional. Então, eu vou pegar já que eu tenho x mais y mais z, eu vou somar os três denominadores. Ó. Então, eu vou fazer 18.000 mais 30.000 mais 24.000. Quando eu faço somatório, vai dar 72.000. Beleza? Tranquilo? Então, se aqui está dando 72.000, eu venho para cá e divido esse cara por 72.000. Quando a gente divide, isso aqui vai dar 0,2. Esse 0,2, galera,
nada mais é do que a minha constante de proporcionalidade. Tá? E agora, Davi, o que eu faço? Gente, você vai fazer assim agora, ó. Você vai pegar esse 0,2 e vai multiplicar por esse 18.000, vai multiplicar por esse 30.000 e vai multiplicar por esse 24.000. Só que a minha questão não está querendo saber os três. A minha questão está querendo só saber o valor de x. Então, eu vou pegar esse x e dizer que é 18.000 multiplicado por 0,2, que vai dar 3.600. Galera, joinha? Todo mundo entendeu aí? Valendo, valendo? Massa. Show de bola. Galera, é assim que a gente vai resolver esse tipo de questão, se aparecer na tua prova, tá? E agora, olha para cá. Antônia Bela e Célia, a gente essa daqui eu só vou armar, deixar armado para vocês, que nosso tempo está acabando já. Ou melhor, já acabou, né? Mas aí, como a gente começou um pouquinho atrasado, eu vou estender um pouquinho mais. Ó. Antônia Bela e Célia são as costureiras de uma confecção que possui um controle de qualidade, indicador de qualidade do preço, um controle de qualidade, indicador da quantidade de peças defeituosas produzidas por cada costureira durante o mês, com o intuito de diminuir, tá? Com o intuito de diminuir esses defeitos, o proprietário da confecção resolveu oferecer um bônus no salário de R$ 650 a ser dividido entre as 3 funcionárias de forma inversamente proporcional à quantidade de peças defeituosas produzidas por cada um. Se nesse mês Antônia, Bela e Célia produziram, respectivamente, 4, 6 e 8 peças defeituosas, então quanto Antônia receberá de bônus no salário? Gente, aqui não tem jeito. A forma mais segura, tá? A forma mais segura de eu resolver essa questão é pelo sisteminha. Então, gente, não esquece, ó. Antônia, Bela e Célia vai dar R$ 650. Só que agora é inversamente. Lembra que quando é inversamente, multiplica. Então, você vai ter, ó, 4A igual. Tá? Botei um mais aqui, mas é igual. Igual a 6B, que é igual a 8C. Beleza? Gente, olha para mim. Eu posso também simplificar essa segunda equação. A mais B mais C igual a 650. Aí eu vou ter 2A igual a 3B, que é igual a 4C. Certo? Porque é uma proporção, Alana. Alana está perguntando, o Alan, né? O Alan está perguntando, Davi, por que igualou? Porque é uma proporção. Te lembra que toda proporção gera uma constante, certo? Então, esse cara aqui, o que a Antônia vai receber é proporcional ao número de peças defeituosas. A mesma coisa da Bela e a mesma coisa da Célia. Aí, olha só, lembra que isso aqui é igual a K. Se é igual a K, eu vou ter, então, que o A é o K sobre 2, que o B vai ser K sobre 3 e que o C é o K sobre 4. Aí eu pego a primeira equação. Vamos para a primeira equação. A mais B mais C é igual a 650. O A, K sobre 2. O B, K sobre 3. O C, K sobre 4. Isso aqui tem que dar 650. Certo? Aí observa o seguinte, como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer aí, tá? Para poder resolver a questão. MMC. O MMC entre 2, 3 e 4 vai ser 12. Então, ó, 12 de um lado, 12 do outro. 12 dividido para 2 dá 6K. 12 dividido para 3 dá 4K. 12 dividido para 4 dá 3K.
é igual a 650 vezes 12. Pronto. Daí, ó, você vai ter assim, até coloquei aqui embaixo, mas é aqui em cima, ó, 6K, 4K, 3K, 650 vezes 12. Tá? E agora, Davi, como é que fica? Ó, te lembra? Denominadores iguais, corta. Daí eu vou ter 6 com 4, 10, com 3, 13K, igual a 650 vezes 12. K será igual. Gente, 650 vezes 12 dividido por 13. Tá? MMC, Vitória. Ó, 12 dividido para 1 dá 12. Aí 12 vezes 650, 650 vezes 12. Esclareceu, Vitória? Ok. Aí, gente, ó, olha só. Corta 650 para 13. Quanto é que dá? 650 para 13 dá 50. Então, Dá isso vai 600 ficar tudo aí. 50 vezes 12, que vai dar quanto, gente? 600. Beleza? Tranquilo? Aí, o que é que ele quer? Quanto a Antônia receberá mais no salário? 600 dividido para 2, 300 pontos. Se é 300 pontos, letra D de dado. D, Fiore. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Aí, ó. E como cai no Enem? Ó, primeiro, Enem PPL 2023. O equipamento monitora o volume. Opa, olha só. Olha só, olha só. O volume de água, tá? Que passa por uma tubulação em um período de tempo. Período de tempo. Um técnico rascunhou 5 possibilidades da unidade de medida para a grandeza desse equipamento que monitora. As imagens cm significa centímetro e S significa segundo. Vamos lá. O rascunho que expressa corretamente uma unidade de medida para a grandeza desse equipamento monitora, que esse equipamento monitora é o... E aí, gente, quem é que eu faço? 1, 2, 3, 4 ou 5? A Fiore está dizendo 3. Mais alguém aí? Isso. Gente, é o 3. Como eu estou falando volume, é centímetro cúbico. Então, sai essa e sai essa. Tá? E como a ordem... E sai essa aqui também. Como a ordem é volume pelo tempo, não é tempo pelo volume. Tá? Aqui é tempo pelo volume. Se é tempo pelo volume, tá fora. Rascunho 3, C de casa. Galera, é difícil uma parada dessa? É muito fácil, galera. É muito fácil. Ó, outra. Enem 23. Olha aí, Enem 23. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, o EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro, desculpa, por minuto. Por minuto. Então, galera, mililitro por minuto. E a massa em quilograma. Então, eu vou pegar esse camarada e vou dividir pela massa em quilograma do atleta correndo uma velocidade. O maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado com um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto e a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o SC do atleta. A unidade medida da grandeza descrita pelo parâmetro SC é... Ó, gente, aqui, tá bem aqui, ó. Então, eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda.
Esse cara, então, vai ficar ml sobre minuto vezes quilograma. Então, ml, minuto, quilograma, B de Bob. Beleza? Alan, deu para entender, Alan? Alan, beleza, show de bola. Galera, ó, outra, olha só. Essa daqui, como eu vou passar esse PDF para vocês, você vai fazer, tá? Tanto essa quanto essa aqui, ó. Aí observe o seguinte: por causa do racionamento de água de um bairro, prédio residencial. Gente, essa daqui é massa também só. Eu vou deixar essas aqui para vocês fazerem. Beleza? Tranquilo? Tem 3 questões para vocês fazerem. A questão de número 3, que é para justamente ver unidade de medida. A questão de número 4 e a questão de número 5. Tranquilo, galera? Pessoal, e aí, gostaram da aula? Foi bom? Fiore, top, show de bola. Posso corrigir sim, Gabriel. Se tiver dúvida, eu corrijo. Show, 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 galera. Galera, espalhem a novidade, falem com o colega de vocês. Vocês já têm o link do grupo. Joga o link do grupo aí para a galera. Chama mais pessoas, porque isso aqui, gente, eu não estou fazendo, tá? Para ganhar dinheiro. Isso aqui eu estou fazendo para ajudar a galera a passar nesse vestibular. Beleza, gente? Galera, espero ter ajudado você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Lembrando, quinta-feira, impreterivelmente, às 19 horas, nós iniciaremos nossa aula. Beleza? Galera, ó, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.